Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra, porque esta palavra é que gera vida em nós. Ela não é uma palavra de letra em página, mas é a Tua palavra criadora, que cria a condição de Deus em nossas vidas. Assim agradecemos por esses momentos ao redor da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura de um trecho do 8, que eu comecei com ela a semana passada. Eu vou ler tudo, depois eu vou fazer uma explicação de uma coisa aqui. Eu vou iniciar no versículo 31. João 8, 31. Estamos começando agora em João, capítulo 8 de novo, a partir de 31. Eu vou ler alguns versículos e depois eu tenho uma explicação bastante necessária. A partir de 31, então. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, ser discípulo de Jesus é viver exatamente como Jesus, livre. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não é só um, não. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ele não tem nenhuma condição de ficar livre. Estou lendo em João capítulo 8. A partir do versículo 35 agora. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. Para sempre. Se, pois, o filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Agora eles vão dizer que tem outro pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Antes foi Abraão, agora é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de facto vosso pai,
certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de moto próprio, de iniciativa própria, mas Ele, Deus, me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Agora a resposta. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, falo do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só até ali por agora. Recentemente, eu estava em Lins, São Paulo, numa reunião. E antes de uma das reuniões, a irmã veio para frente e perguntou: quem é que não tem Bíblia em casa? Daqueles 300 e tantas pessoas ali, eu levei um susto. Que eu não imaginava que ninguém ia levantar a mão. Mas muitos levantaram a mão. Então, eu sentado lá, esperando ela terminar, claro que ela deu Bíblia para todos eles. Mas eu sentado lá disse: Bernardo, que trabalho você está fazendo? Isso eu pergunto a vocês agora. Que trabalho eu faço? Pois todo o nosso trabalho é baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Se a pessoa não tem Bíblia, então ela certamente só tem algum contato com a Bíblia ou a palavra de Deus quando ela vai para as reuniões numa igreja qualquer, que realmente hoje em dia não usa muito a Bíblia, usa muito mais emoção do que Bíblia, ou quando vem para nossas reuniões. E eu estou ouvindo eles falando e resolvendo lá, e lá estou eu dizendo: Deus, eu estou fazendo tudo errado. Porque eu estou procurando mostrar às pessoas algo que eles não têm noção. E eu pergunto você hoje, se você não tem Bíblia em casa, então o que nós falamos não tem muito sentido para você. E se você tem Bíblia em casa e faz como minha irmã na Inglaterra, que só pega a Bíblia quando vai para a igreja, então a Bíblia também não vale nada. Ou, como eu vejo em alguns lugares, eles têm uma Bíblia e põem lá assim para todo mundo ver lá na frente. De vez em quando põe um salmo, mas não leiam. Agora, se você não tem a palavra de Deus como referência em sua vida, eu quero te dizer, você não tem vida. Você tem uma teoria de vida, não tem vida. Porque a única coisa capaz de criar vida em nós é o que Deus diz. Muito bem. Você vai ler no próximo jornal de abril que eu estou falando bastante disso a respeito
da reunião em Lins. Tinha muita gente. Mas depois, então, eu passei para pensar, e eu quero que vocês pensem. Adianta você ter Bíblia em casa? Só? Não, nada. Nada. Adianta você apenas ler um trecho disso aqui? Não, nada. Porque isso aqui é só letra. O que todos nós temos que ter, se a palavra de Deus tem algum valor, é ter essa verdade de Deus funcionando em nosso íntimo. Agora eu te pergunto, quanto da palavra funciona em seu íntimo? E por que eu pergunto, funciona no seu íntimo? Porque a palavra de Deus, não a letra, estou dizendo, não as páginas da Bíblia, a verdade da palavra de Deus é feito valer em nosso íntimo pelo Espírito Santo. E o que ela faz? Ela gera o que Deus é dentro de nós. Tudo o que nós vemos na natureza é criação da palavra de Deus. Deus falou e aconteceu, fez. Todo o sistema solar, as galáxias, Deus falou e aconteceu. E, talvez por sua surpresa, eu não sei, mas nesse exato momento, a razão por que nós não somos assados aqui ou gelados totalmente é porque Deus mantém a órbita de todos os planetas para o nosso bem pela palavra dele. Agora observa. Deus é tão gracioso, grandioso para nós, que Ele nos deu uma Bíblia aberta, principalmente o Novo Testamento, para que nós possamos ter consciência de o que Deus quer realizar em nós. Eu estava falando com minha irmã lá embaixo a respeito do povo de Israel. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra Israel. Ela significa aquele que reina com Deus. Israel. Povo que reina com Deus. Só que Israel nunca soube reinar com Deus. Foram rebeldes o tempo todo. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo aqui para fazer de você um Israel verdadeiro. Ou seja, uma pessoa que reine com Deus. Reine como? Reine por quê? Reine sobre todas as circunstâncias. As coisas que é aquela turbulência ao redor de você, infelizmente às vezes por dentro também, que não deveria ser, mas se você olhar as circunstâncias de turbulência, você cai na turbulência. Isso é mais do que evidente. Você tem que cuidar o que você observa. O que é que orienta a sua vida? Sua circunstância? Não. O que deveria orientar a nossa vida? O que deveria fazer com que nós reinamos com Deus? É a palavra. Mas agora vamos para um aspecto um pouco mais assim, apertadinho. Observa o versículo 43.
e 44. João capítulo 8, 43, 44. Jesus está fazendo uma pergunta. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus não estava dizendo, você não entende o meu português, o aramaico, naquele momento que ele estava usando. Ele estava dizendo, há uma razão. Qual a razão? Porque você não entende o que é que eu estou dizendo a você. E eu te pergunto, quando você fica ouvindo Bernardo e olhando Bernardo e não compreende, tem uma razão. Qual é essa razão? A razão que Jesus deu é bastante difícil, mas é verdadeiro. Então continue no 43 comigo, que ele explica. É porque, ou seja, você não compreende nada, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O que é ouvir a palavra? Sentar ali e ouvir aqui? Não. Você somente ouve o que Deus diz quando aquilo se torna tão forte, uma convicção dentro de você que muda o seu comportamento. Ou seja, naquele instante que você ouve dentro de você o que o Espírito Santo implanta aqui, você automaticamente muda. Se não, você não ouviu. Entende o que estou dizendo? Quando você realmente leva aquele choque, será que ele está falando para mim? Eu estava em Campinas semana passada. E eu gostei muito das reuniões no sábado. Não gostei nada das reuniões no domingo. Eu vou lhe explicar por quê. Agora, é assim que eu entendi. Para eu poder explicar a palavra de Deus para você, ou uma verdade para você, depende de você, não de mim. Você que puxa de mim o que o Espírito Santo quer suprir a sua necessidade. As pessoas pensam que é o inverso, mas não é. Você não está lá só ouvindo Bernardo. Eu estou aqui ouvindo o Espírito para tocar em você, compreende? Então, depois que nós viemos embora de Campinas, um irmão de lá, que estava na reunião, não sei se foi sábado ou domingo, não sei. Ele mandou um irmão para mim e disse, irmão Bernardo, foi uma bênção para mim. Mas tinha um ponto que eu estou na igreja não sei quantos anos, ele falou. Eu nunca entendi como pode ser um Deus e 3 pessoas. E eu estava ouvindo você, e você não estava falando nada disso. Mas eu estava questionando isso na minha cabeça, e imediatamente você mudou de assunto e explicou o que é Deus, as 3 personalidades de Deus, cada um com uma função específica. A função do Espírito Santo que habita em você é pegar a palavra que está aqui, a verdade que está aqui, vivificar essa palavra no seu coração de tal modo que essa gera vida para você. Agora, só ouvir aqui nunca vai gerar vida alguma. Para que essa palavra
muda você, você tem que ter uma convicção de que é assim. A minha condição não é o que eu vejo, não o que eu sinto, não o que eu acho. É o que Deus diz que é. E pronto. Isto é fé em ação. Fé é um comportamento. Mas observa. Voltando novamente para o verso 43, a explicação de Jesus. Ele disse, vocês não podem entender o que estou dizendo, por quê? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas observa por que forem incapazes. Verso 44. Porque vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ou seja, você é incapaz de receber a verdade de Deus que gera vida em você, porque você não é de Deus. Sim, não adianta nós assistirmos todas as reuniões possíveis. Aliás, eu vou te dizer uma coisa pior ainda, é muito perigoso. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, naquele momento de Bernardo conversando assim, Deus, em algum momento, às vezes, desperta dentro de você um pensamento que você nem imaginava. Talvez eu nem falava. Mas uma coisa entrou dentro de você. O que você faz? Se você aceita aquilo, dizer de verdade, eu estava errado. De verdade. Essa é a minha condição. Então, se você aceita, ela gera vida para você. Se você abafá-la, você rejeita e vai criando um calo na sua consciência. Chama-se consciência cauterizada. Vai para 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo é mais para o fim do Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 4. Vou iniciar com o primeiro versículo. Porque falei uma palavra aqui que me despertou a atenção. Observa o que Paulo diz. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé para outra coisa. Para quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios na igreja. Observa, ensinos de demônios na igreja. Porque onde que você vai para ouvir o ensino? É na igreja. Que tristeza. Pela hipocrisia dos líderes, eu pus a palavra líderes, que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Bonito, não? É de assustar, é de assombrar. Que é possível você dar atenção a pessoas
que não têm mais consciência da verdade. E em razão deles não ter mais consciência da verdade, isto é, tem uma consciência cauterizada, eles ensinam você ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Vai para 1 João capítulo 2. Mais para o fim mesmo, perto de Apocalipse, que todo mundo sabe onde está Apocalipse. Só que não sabe o que é Apocalipse, mas não tem importância. 1 João, capítulo 2, verso 27. Você vê aqui porque Deus deu você o Espírito Santo. E Ele não cobra nada para isso. Você sabe que você não tem que pagar nada para Ele estar com você. Nada. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Observe, a única coisa que o Espírito Santo pode vivificar no seu coração é a palavra de Deus, a verdade. Ouviu? Ele não dá a você entendimento de mentiras. Se eu falar qualquer coisa aqui, qualquer coisa que eu invento, no seu espírito, o Espírito Santo vai fazer, será que é? Qualquer coisa que você ouve, que há um certo questionamento, não é questão de você não entender, mas você, será que é assim mesmo? Precisa tomar cuidado. Porque o Espírito Santo é dado para cada um, para zelar para nós. Por isso que ele diz, você não precisa que alguém ensina. Eu não sou ensinador. Eu sou apenas a pessoa que compartilha com você o que é a minha experiência, o que eu sei, como é que é viver em Deus. Mas quem põe a palavra dentro de você não é Bernardo. O Espírito Santo carimba a verdade dentro do seu espírito. E você sabe. Às vezes você não quer saber, eu sei. Eu não queria bem assim, pai. Eu queria que emanasse isso um pouquinho para mim, né? Não. Quando o Espírito Santo põe a verdade dentro de você, você sabe que é assim. Pode não gostar, mas há uma convicção, você sabe que é assim. Chama-se convicção de fé. E a convicção de fé é paz dentro de você. Vamos voltar para o João 8 agora, porque você lembra que nesse versículo que eu acabei de ler, diz que o Espírito Santo é verdadeiro, não é falso, e que ele nos ensina a palavra. Volte para agora João 8, verso 31 de novo, porque agora eu vou continuar onde eu deixei a respeito do Espírito Santo.
O que o Espírito Santo fala é sempre a mesma coisa que Jesus fala. Entendeu? O Espírito Santo somente pode mostrar a você a verdade porque ele não sabe nada diferente. Ele não sabe mentira. Quem sabe mentira é o diabo. O Espírito Santo só vive a verdade. Ele é verdade, chamado também em João de o Espírito da verdade. Então, ele sempre fala exatamente como Jesus falou. Agora vamos ver o que Jesus falou. 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se, aí que está, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só até aqui. Naquele 43 que nós lemos antes, Jesus disse, por que vocês não estão entendendo as coisas? Por que vocês não conhecem a minha linguagem? Ele disse, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A única pessoa que pode ouvir a palavra de Deus é aquele que é filho de Deus. Você pode inventar do jeito que quiser, mas se você não nascer de novo, nada entra dentro de você. Só entra aqui, sai aqui. Só faz confusão na sua cabeça. Só. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem a natureza de Deus. Ele é filho de Deus. E o filho de Deus ouve a palavra de Deus. Entende? Então Jesus está dizendo, olha, eu falo a palavra com você. A minha palavra é criadora. Filha, eu tenho muita dificuldade. É só o Espírito Santo mesmo. Para mostrar às pessoas que você não tem que forçar a entender a palavra. Quanto mais você estuda, quanto mais confuso fica. A única maneira de viver em Deus é por fé. Fé é comportar-se segundo o que Deus diz. Então observa, fé só vem da palavra. O que Deus diz é, e você procede de acordo. Agora o que Jesus diz? Ele disse, olha, se você rejeitar toda a conversa de todo mundo, e você fica firme no que eu estou dizendo, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai ser libertado. E eles assustaram com isso. Diz, livres de quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos um povo livre. As pessoas acham que, muitas pessoas, quando eu falo assim, que não tem Deus na vida deles, claro que tem Deus na vida. Desde que menino, eu fui na igreja, eu aprendi tudo. Não. Você só tem Deus na vida de sua se você nasceu de novo em Jesus Cristo. Se você é filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, o seu maior prazer é passar a saber o que Deus diz. Agora vamos voltar para aquele problema lá de Lins, São Paulo. Marcos 16. Para vocês não confiar no que Bernardo diz, ver o que Jesus diz. Que o que ele diz é e pronto. Ponto final. Ver o que ele diz. Uma pessoa estava me falando anteontem, eu acho que foi, eu não sei exatamente, ontem, de um irmão que eu conheço, e ele disse que
Na cidade dele, ele batizou nas águas 7.000 pessoas. Puxa! Então, que maravilha, né? Mas por quê? Ele batiza para salvação. Ninguém é salvo por batismo. Agora ver o que Jesus disse. Marcos 16, 16. Quem crer. Quem faz o quê? Ok, então essa é a primeira coisa. Quem crer e for batizado, será salvo. Tá bom, esse é o primeiro. Muito bem. Então, o natural, depois de crer, é se batizar nas águas. Isso é normal. Todo mundo que quer se batizar nas águas. Muito bem. Quem, porém, não crer, será condenado. Ele não disse, quem não se batizar nas águas será condenado. Agora vamos lá ver. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu entre dois malfeitores. Um olhou para ele e disse, o Senhor, perdoe a gente. Disse, hoje estarás comigo onde? No paraíso. Quer dizer, ele desceu da cruz e foi batizado nas águas, depois voltou para a cruz. Compreende o que eu estou dizendo? Não é o batismo que salva. O que salva é crer em Jesus. Então, que valor tem o batismo? Batismo nas águas de qualquer jeito. Faz talvez 4 anos, mais ou menos. Tenho uma irmã que eu nunca vi, mas ela tinha muito relacionamento conosco de um lugar chamado Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul. Essa irmã procurou muitos pastores para a batizar nas águas. Mas eles só batizariam ela se ela se tornar membro da igreja e pagar o dízimo deles. Então, sendo que ele não queria ter membro da igreja, e não tinha ninguém que estava pronto a batizá-la, ele disse, Deus, o que eu faço? Disse, Deus, não tem muita água aí no mar? Tem. Então batiza-se. E ela se batizou da água. Porque Deus não cobrou que ela fosse pertencer a nenhuma igreja, e muito menos cobrar dízimo dela. Entende? Foi numa simplicidade, sim. Agora, você tem uma grande vantagem, que aqui não é igreja. Aqui não é igreja. Nós somos um grupo de irmãos que reunimos só para poder ver a palavra de Deus. E se você vai, qualquer pastor batiza você, creio eu, se você ser fiel, né, à igreja. Agora observe o que Jesus disse. Quem crer e for batizado será salvo. O natural é que aquele que crê em Jesus vai se batizar nas águas como uma declaração de que tudo mudou na vida dele. O batismo nas águas é como enterrar uma pessoa. Quando a pessoa morre, leva aí para saudade. Só o corpo. O espírito não. O espírito não se enterra não, gente. Falando disso, você não pensa que no arrebatamento Deus vai juntar todos as coisas lá para ver se ele arruma um corpo de novo para dar para você. Ele vai te dar um corpo totalmente novo, um corpo glorificado. Compreende? Se não, eu pergunto a você umas coisas. Eu já assisti enterro no mar. Quer dizer, enterro, não sei como se fala enterro no mar, mas tudo bem. É terrível, mas aquele corpo desce nas águas. Aquilo apodrece e os peixes comem.
E daqui um pouco a pessoa come o peixe. Onde que ficou o resto? Compreende o que estou dizendo? Eu sei que isso é exagerado. O que eu estou querendo mostrar a você, o corpo acabou, vai para pó. Mas quando Jesus vier, Ele vai dar a você um corpo totalmente novo, glorificado. E as pessoas que já foram vão receber esse corpo. E nós vamos estar todos com Ele. Tá bom? Totalmente novo. E você não vai lembrar de nada aqui. Nunca mais. Bom, só que nós falamos a respeito dos 10 virgens, então eu vou dizer como eu entendo isso. Luz é vida. Quer dizer, é símbolo de vida, vamos dizer. Todos eles tinham uma vida. Só que todos os 10 adormeceram, ficaram meio relaxados com a vida que tinham. Só que 5 que eram prudentes tinham algo para manter a vida, que era o azeite. Tá bom? Os outros não. Queriam tomar emprestado dos outros, lembra? Então disse, não podemos dar. Você não pode dar a sua vida para ninguém. A sua vida é sua vida. Agora, para você poder estar pronto para o arrependimento, você tem que manter a sua vida acesa com o Espírito Santo. Se, como eu sempre falo, Deus nunca vai abandonar você. Mas se você relaxar e deixar tudo para lá e não importar com a viver em Deus, então você vai ficar no lado de fora. Eu acabei de entregar um livro para eles hoje ali, chamado Deus Vivente em Nós. É bastante pesado esse livro, onde eu mostro que quando você nasce de novo, você tem a natureza de Deus. Só que a única maneira de Deus desenvolver essa vida que você tem é por obediência à fé na palavra. Muitas pessoas não creiam na palavra. Você precisa viver a palavra de Deus o dia todo, todos os dias. Ou seja, Jesus, aqui, vamos voltar para João 8, o que foi que ele diz no versículo 31? Ele disse, para aqueles que haviam crido, se vós permanecerdes na minha palavra. Essa parte permanecer, todos nós temos continuamente de reafirmar a nossa fé no que Jesus Cristo fez, para que a palavra de Deus vivifica toda essa palavra em nossa vida, ou seja, desenvolve a natureza divina que nós recebemos. Vai para 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, lá para o fim de novo. Mas é só para mostrar a você a respeito dessa, o que a palavra faz. Por que é necessário permanecer na palavra, continuar afirmando a tua fé no que Deus diz. 2 Pedro, o capítulo 1 e o versículo é 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que, por elas, por essas promessas, por essa palavra, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Mas não para ali, não. Livrando-vos
da corrupção das paixões que há no mundo. Permanecer na palavra, reafirmar a tua fé no que Deus diz, faz duas operações dentro de você. Ela desenvolve a natureza, você é participante da natureza, ela desenvolve a vida de Deus dentro de você e ao mesmo tempo livra você da alma, do pecado, das coisas lá fora. Tem pessoas que vivem numa perpétua fraqueza. Sempre procurando, irmão. Eu estou procurando vencer, irmão. O que é vencedor? Vencedor é aquele que crê no vencedor. Jesus Cristo venceu tudo para você. Na medida que você crê, comporta-se conforme o que ele diz, você se torna vencedor e vence tudo, tudo, tudo. Compreende o que estou dizendo? Então Jesus disse, olha, se vós quereis ser livres, se vocês querem realmente conhecer a vida de Deus, é preciso permanecer na minha palavra. É preciso crer no que eu estou dizendo a você. E firmar-se nisso. Uma irmã me falou hoje a respeito de... São circunstâncias, parece que tudo desaba de uma vez. Acaba com uma vez. Mas lembra-se. Hebreus capítulo 13, o verso 5 diz assim. Deus diz... Bom, quer ver? Então vai lá ver. Hebreus, volta para trás algumas páginas só. De onde você estava. Verso 5. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque Ele, o Deus do universo, tem dito. E o que Ele tem dito é feito, é dito mesmo. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Verso 6. Assim, afirmemos nós confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Nada, nada, nada. Quem me poderá fazer o homem? Bom, né? É bom? Então vive nisso. Viver na palavra é dizer, é mesmo. Agora, em vez de eu olhar a circunstância, às vezes eu ficar preocupado com 1000 coisas, eu vou dizer, muito obrigado, Deus, Tu és o meu auxílio. Ninguém pode mexer comigo. Ninguém. Entende? Isto é viver. Não deixar o medo tomar conta de você. É terrível isso. Talvez uns 4 anos atrás, eu não sei exatamente, em Campinas, eu fui apresentado para um casal. Esse homem, ele é um grande dentista lá, meio de idade ele. E ele assistiu um vídeo nosso na casa dele que alguém deu. E ele ficou tão encantado, ele veio me falar e disse, irmão, eu estou na igreja 40 anos, eu nunca me converti. Eu só nasci de novo agora. E ele estava numa alegria tão grande e me apresentou para a esposa dele. Coitadinho dessa mulher.
Eu vi imediatamente que essa mulher estava se acabando com um medo que ela não fala para ninguém. São 4 anos isso. Agora eu estive em Campinas semana passada, e esse irmão veio, esse dentista, ele veio, ele é aposentado já. E disse, olha, as minhas filhas têm que ficar com minha mulher, porque nós não podemos deixar, ela tem medo de tudo. Ela está se acabando, é um caco. E ela tem medo, nós temos medo que ela vai correr para a rua, fazer qualquer coisa. Por quê? Eu sempre falo com você, não deixa medo de espécie alguma entrar em sua vida. Porque o que você tem medo vai acontecer na certa. Medo, eu chamo medo o cavalo preto em que o diabo monta para destruir você. Jó, aquele homem que foi muito paciente, nós falamos, né, da paciência de Jó. Jó disse no capítulo 5 de Jó, ele diz assim, eu não sei o versículo. As coisas que eu temi me sobreviveram. Ou seja, eu tive um medo. E exatamente o que eu tive medo aconteceu. Qual foi o medo dele? O medo dele, se você ler Jó no 1º capítulo e 2º capítulo, você vai descobrir, o medo dele era que os seus filhos iam agravar a Deus e Satanás ia destruí-los. Então, quando fizeram festas e beberem e coisas assim, Jó fez muitos sacrifícios a Deus. Mas o sacrifício não tirou o medo dentro dele. Só tem uma coisa que tira medo de você, é descansar em Deus. Deus é meu auxílio, por isso não temerei. O que pode me fazer o homem? Nada. Fazer jejum, orar a noite toda, pagar todo o seu dinheiro para alguma coisa, ou fazer penitência, qualquer coisa, não tira medo. O medo fica. E se você não acabar com o medo acaba com você. Isso na certa. Então o que você faz? Quando as coisas ficam impossíveis, a turbulência que eu falei no início, se você observar a turbulência, você cai na turbulência. Se afoga. Não. Quando as coisas parecem que foi tudo, acaba tudo, o que você faz? Diz, oh Deus, eu gosto tanto de Salmo 46, porque foi esse salmo que Deus mesmo leu para mim audível um dia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, mesmo que faça um terremoto em Belo Horizonte, não vai nos atingir com nada. Por isso, no verso 10 de 46, ele diz, aquietai-vos em mim, e você vai saber que quem manda aqui sou eu. Eu sou Deus. Filha, ao invés de olhar as circunstâncias, às vezes de ficar abalado com as notícias que correm, que geralmente são mentirosas, aquiete-se em Deus. E você vai saber que quem tem tudo sob controle para você é aquele que fez o universo. Por isso Jesus disse aqui, voltando para João 8:31, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis, vai descobrir o que é a verdade. E a própria verdade, a própria palavra de Deus liberta você de tudo. Não importa qual é o seu problema. Pode ser o pior possível. Se você der tempo.
para o Espírito Santo colocar a palavra dentro de você, isto gera vida. E a mentira não prospera contra a vida. Então, não observa o que eu iniciei falando. Eu fiquei muito assustado em Linz, porque muitas pessoas não têm nem Bíblia em casa. E eu fiquei pensando, o que eu faço aqui? Mas agora, nessa tarde aqui, conosco, eu acredito que todos vocês têm Bíblia em casa. Mas adianta ter Bíblia em casa? O que você precisa ter é a palavra de Deus vivo dentro de você. Por isto, você necessita dar tempo para a palavra. Pessoas dizem, onde é que eu leio, irmão? Às vezes eles fazem assim, ó. Oh Deus, me dá a palavra para hoje. Vai se enfocar, vai. Compreende o que eu digo? Essas são coisas mais absurdas. Existem nas livrarias evangélicas, eu não sei se tem aqui, mas eu já vi, umas caixinhas com uns rolinhos de papel, igual aqueles que os japoneses ou chineses põem daqueles negócios de doce. Então você tem uma coisa assim que diz, Deus, eu quero a promessa para hoje. Não é assim que você deixa Deus falar com você. Você pega João aqui, principalmente João, começa a ler e deixa que Deus, presta atenção quando você está lendo para o que Deus diz aqui dentro. Porque Ele está procurando pôr uma palavra criadora dentro de você, que vai libertar você de você mesmo. Você já ouviu eu falar? Bernardo tem um Salvador, que salva Bernardo de quem? De Bernardo. Você tem Salvador pessoal, que salva você de você. Mas Ele tem uma palavra especial para você. Só que, se você não fortalecer o seu espírito, através da oração em línguas, que é o Espírito Santo intercedendo por você perante o Pai, você não vai ter o seu espírito em harmonia com o Altíssimo. Por isto que Jesus disse, vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ouvir é deixar Deus pôr a palavra dentro de você, que essa palavra muda você, muda a situação. Eu estava falando com uma irmã antes da reunião a respeito de paz. O que é paz dentro de você? Jesus disse em João 16, não, João 14, ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como dá o mundo. Por que ele diz não como dá o mundo? Porque a paz que é do mundo desaparece quando a circunstância muda. Enquanto está tudo maravilhoso, tem paz. Mas logo que desaba alguma coisa, não tem mais paz. Em Deus não é assim. Se você é filho de Deus, Deus põe a paz dentro de você. E não importa o que acontece, você permanece em paz. Por quê? Porque paz dentro de você é Deus que está dizendo, eu estou com você e não abro. Não vou largar você. Eu estou com você, ponto final. E lembra que Ele sabe o fim desde o princípio. Então Ele sempre vai levar você em paz. A hora acabou, de forma que vamos terminar e deixar por agora. E depois, terça-feira, eu vou ver se eu faço melhor, mais direito. Só que hoje, eu pergunto a você, onde está a tua Bíblia?
Não socado dentro de você. Palavra dentro de você é o que o Espírito Santo diz para você. Isto gera vida para você. E você precisa disso todo dia. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos que Tu nos deste uma palavra e principalmente Tu nos deste o Espírito Santo para guiar-nos a toda a verdade. E essa verdade é vida. Muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879.